As palavras do Salmo 34, versículo 1, nos dizem o seguinte: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios o dia inteiro. Com estas palavras, acolho todos os que vieram aqui participar do encontro de trombonistas. Já estão aqui desde quinta-feira, ensaiando os belos sons que nós acabamos de ouvir. E também acolho as pessoas que vieram das comunidades daqui de Serra Pelada e muitas outras pessoas, em especial temos um grupo também que veio da Alemanha, que também se fazem presente, que sejam bem-vindos, e também as autoridades que se fazem presente, que sejam muito bem-vindos e que possam participar deste belo culto de louvor a Deus. E também de uma forma bem especial, nós temos entre nós, como pregador, o pastor Norberto Berge, que podemos então ouvir também a palavra pregada através do pastor Norberto, e que seja muito bem-vindo entre nós. E assim eu passo então a palavra para o pastor Zigmundo. Eu quero convidar para chegar aqui à frente o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Santos, para tomar assento junto conosco. Convido o prefeito de Afonso Cláudio, Wilson Berge Costa, e a sua esposa Rose, também para tomar a frente. Convido o prefeito de Laranja Terra, Joadir, para tomar assento aqui junto conosco. Quero convidar nossa grande amiga Vera Nassif, que também se sente aqui conosco, por favor. Vera, fique à vontade. Também quero apresentar, então, o grupo que já foi saudado antes pela Ziglinda, o grupo da Alemanha. Pastor Dieter Hecht, eu peço que se levante com o grupo. Einen Besuch aus Deutschland. Herzlich willkommen. Também convido o nosso deputado César Colnago para que tome assento junto conosco. Nós iniciamos este culto, essa celebração em nome e na presença de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Jesus nos dá a vida. Jesus, ele é a vida. Pela infinita misericórdia de Deus, Jesus intercede por nós e nos acolhe no reino celestial. Nos voltemos a Deus em confiança e confessemos a Ele os nossos pecados. Compadece-te de nós, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as nossas transgressões segundo a tua misericórdia. Lava-nos completamente da iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Pois conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Pecamos contra ti e fazemos o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo e puro ao nos julgar. Nascemos na iniquidade e convivemos com o pecado. Tem compaixão de nós, Senhor, purifica-nos e ficaremos livres. Lava-nos e ficaremos mais puros que o branquejar da neve. Faze-nos ouvir júbilo e alegria, para que te exultemos. Apaga os nossos pecados e olha para nós com tua piedade. Pois a ti clamamos, perdão, Senhor, perdão. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Diante dessas palavras, Jesus quer nos livrar da aflição e da culpa. Quer nos conceder vida e paz. Portanto, a todas as pessoas que creem nessas palavras, como ministro ordenado da Igreja Cristã, eu anuncio-vos o perdão de todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que o olhar de Deus volte-se também às pessoas à nossa volta, e para que nos lembremos de que o mundo necessita da misericórdia de Deus, clamemos ao Senhor pelas mais diversas situações em que as pessoas não o buscam para o louvor e para a oração. A criação padece clamando por compaixão, mas se perde em meio ao mercado religioso. Guerras, terremotos, furacões e tantos desastres trazem miséria e desespero na face da terra. Pessoas gananciosas e mesquinhas destroem lares e aniquilam os pobres. A necessidade material leva as pessoas a roubar, maltratar e destruir a vida ao seu redor. O mundo se aterroriza e todos sofrem com isso. Por tudo isso, clamemos ao Deus ao som do hino de número 255, tocado pelos trombonistas iniciantes.
após confessarmos os nossos pecados e também intercedermos junto a Deus por todas as situações de dor e sofrimento neste mundo, queremos louvar a este Deus, Deus que é maior do que toda e qualquer maldade, pois Ele é o Deus da vida, é o Deus que nos conduz, que nos traz até aqui neste dia, é o Deus que se compadece de toda a sua criação e nos permite louvá-lo e invocá-lo em todas as nossas necessidades. A este Deus nós prestamos culto e rendemos toda a honra e toda a glória neste dia festivo e alegre para todos nós. Glória seja a Deus para sempre. Queremos de pé nos colocar diante de Deus em oração.
Senhor, nosso Deus, Santo e Eterno Criador, nós te louvamos e te bendizemos por teu amor e por tua paz sobre nós propagada. Conceda-nos a graça da tua presença entre nós e derrama teu Santo Espírito para que, ao reunirmos-nos aqui neste dia, expressemos com toda sinceridade a nossa fé e ouçamos com toda alegria o teu ensino. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Ouçamos agora a primeira leitura bíblica prevista para esse fim de semana do Antigo Testamento, conforme Josué, capítulo 24, versículos 1 a 2a, 14 a 18. Josué, todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: agora, pois, tomei ao Senhor e servi-o em integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses
aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos permanece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez destes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também servirmos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Até aqui o texto do Antigo Testamento. E eu convido para aclamarmos ao Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista João, capítulo 6, versículos 56 a 69, cantando Aleluia. João 6, 56 a 59. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso lhes perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e o não acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos nós. Amém. O texto previsto para o domingo de hoje, eu procurei não fugir dele. Encontramos na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 até 20. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade. Revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo no Espírito, também por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que fale ousadamente como importa que fale. Senhor, abre os meus lábios para que a minha boca manifeste os teus louvores. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, querida família de trombonistas, no início do texto aos Efésios, encontramos o imperativo. Imperativo é um conselho, uma ordem. E esse imperativo nos estimula: fortalecei-vos. Se continuo olhando para o versículo 10, o início da perícope, encontro três palavras, três expressões, cuja raiz, cujo sentido é idêntico. Fortalecer, poder e força. Esse imperativo, fortalecei-vos, nos convida, nos desafia a buscar o fortalecimento, a caminhada de fé, na força e no poder de Deus. Vamos tentar entender isso. E se alguém tiver a Bíblia, por favor,
não deixe fechada. Se tiverem outras traduções, também é útil, porque eu estou me orientando aqui no texto original, e a leitura eu fiz conforme a tradução da Bíblia de Jerusalém. Esta orientação, fortalecei-vos, ela está arraigada, alicerçada, enraizada na compreensão de Deus no Primeiro Testamento, ou também Antigo Testamento. Trata-se de uma experiência que o povo fizera com a presença de Deus na vida do dia a dia. Assim, nós temos um salmo, vou tentar abri-lo. O Salmo 18, versículo 2. Eu leio o versículo 1 e 2 e 3. Eu te amo, aqui diz na Jerusalém, Javé. Os judeus não pronunciam a palavra, portanto leiam Adonai, minha força. Meu Salvador, tu me salvaste da violência. Javé é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador e meu Deus. Esse salmo nós podemos considerar uma raiz da palavra que lemos logo no versículo 10 de Efésios. A experiência com o Deus que está entre as pessoas. Esse Deus não conhece hierarquia. Esse Deus, eu vou chamá-lo aqui de Deus do Êxodo. Êxodo 3, temos a conhecida palavra, eu sou aquele que sou. Essa expressão que encontramos lá em Êxodo, e o que o Novo Testamento usa para expressar a palavra Senhor, tem não a mesma origem, porque são duas línguas diferentes, mas são a expressão daquele Deus que nos pede, lá no versículo 10, fortalecei-vos. O Deus que olha sempre para baixo, porque acima dele não há mais nada. O Deus que enxerga tudo, sente tudo, percebe tudo, vê tudo. É este Deus que, em Efésios, é chamado de Senhor. Fortalecei-vos. Eu quero agora procurar atualizar e contextualizar esse texto, falando das experiências feitas. Também gostaria de refletir um pouco sobre as experiências que vocês fizeram durante este 29º encontro de trombonistas. Experiência de um fortalecimento e encorajamento mútuos. As músicas que foram escolhidas para esse encontro. Essas músicas ajudaram a nos fortalecer mutuamente. Se eu penso no hino Acordai, a sentinela,
na hora de executar essa música, vocês perceberam que o Deus, esse Deus que está conosco, nos tentou, pelo menos, fortalecer, encorajar, acordar. Porque há muitos cristãos e cristãs que estão dormindo, adormecidos. E, naturalmente, graças a Deus, há muitos muito bem acordados e acordadas. Então, as músicas escolhidas, aquelas que foram ensaiadas, estudadas durante esses dias do caderno que foi confeccionado para este encontro, os que foram e conseguiram ensaiar, como é que vocês se sentiram? Como é que vocês perceberam essas músicas? Porque não é qualquer música. Deus até pode usar e aproveitar a última nota errada e transformá-la numa nota correta. Mas nós estamos comprometidos a não desejar que Deus necessite fazer isso. Então, as músicas ensaiadas, estudadas, por exemplo, ele incumbiu, deu tarefa aos seus mensageiros, anjos. Vocês estão sentindo hoje, no encerramento desse encontro, esta incumbência, esta tarefa, este serviço? Ou também quero fazer referência aos textos que estão nessas músicas, porque todas as músicas executadas têm como ponto de partida uma poesia, um texto, um conteúdo. Eu me lembro que o colega Hans Hermann Ziel, que dirigiu boa parte desse encontro, ele fazia referência ao texto. E o compositor, ele tenta interpretar esse texto. Não sei se deu para perceber durante o encontro, mas Deus se alegra se vocês sentiram essa interpretação do compositor, que é o Mendelssohn. Então, o texto, eu gostaria de fazer muito mais referências, mas eu também quero voltar mais uma vez ao texto. O andamento das músicas. Isso mexe conosco. Será que o andamento, quando mexe conosco, não é o próprio Deus que está dando um incentivo? O andamento para o compositor é fundamental, e na hora da execução também. E nós participamos, como se diz, de corpo e alma na execução de um determinado andamento, movimento, ou para nós tudo é a mesma coisa? Tudo é forte. Instrumento de sopro, né? Claro que não. Se eu olho para trás, talvez uns 30 anos, quando iniciamos os encontros regionais, como era difícil ensaiar, porque não havíamos nenhuma experiência, né, em tocar juntos com um grupo maior. Sim, o andamento das músicas. E eu quero ainda enumerar mais um aspecto. E como foi a comunhão, a convivência entre os participantes? Vocês perceberam algo? Vocês se sentiram motivados e motivadas também através da experiência desde quinta até hoje? Assim eu poderia
tentar cada vez mais aprofundar esse fortaleçam-se ou fortalecei-vos. Também a comunidade presente sente a presença de Deus nesse culto, nessa celebração de encerramento. Essa celebração de encerramento, ela fortalece a nossa esperança. Essa celebração de encerramento, ela impulsiona, ela empurra para frente. Quando for pronunciado o último amém, que assim seja, vamos nós, de fato, comunidade, trombonistas, sair daqui fortalecidos e fortalecidos, encorajados para levar adiante a missão de Deus em nosso mundo. Porque nós que estamos aqui, trombonistas, não somos qualquer grupo, mas nós somos um grupo que faz parte da obra Acordai, a obra missionária de metais da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portanto, somos um grupo de pessoas que tem um objetivo claro: levar adiante a missão de Deus em nossa realidade, com o nosso instrumento e as músicas que executamos. Por isso, família de trombonistas, nós não tocamos qualquer música. Nós também não queremos usar antolhos. Significa que nós não somos nenhum animal de charrete. A música que nós executamos, ela procura ter uma fundamentação, ou quem sabe melhor, uma função terapêutica, uma função de terapia. Isso é muito importante, porque há músicas que acabam até levando a gente ao otorrinolaringologista. E aquelas músicas também que, se você joga um ovo, ele começa a fritar. Por causa do barulho. E o tímpano sai prejudicado, para não dizer outra coisa. Então nós temos uma identidade muito clara. Uma identidade que ilumina a caminhada. E eu, naturalmente, desejo que essa nossa caminhada, essa nossa presença de grupos de trombonistas, de grupos de metais nas paróquias, nas comunidades, que fique sempre claro qual é a nossa opção. Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa tarefa? Não quero levar essa reflexão agora adiante, porque ela terá que acontecer lá nas comunidades e nas paróquias. Mas gostaria que vocês levassem o impulso, fortalecei-vos. É o imperativo. E agora eu quero ainda voltar ao texto de Efésios. Se vocês perceberam durante a leitura do texto, encontramos nele uma linguagem misteriosa. Uma linguagem cheia de enigmas, de segredos, e carregada de metáforas, de simbologia. É a linguagem que, tecnicamente, se diz, é a linguagem apocalíptica. Mais um lembrete, eu não vou falar do fim do mundo. A linguagem apocalíptica, ela é de uma determinada época
em que os cristãos e as cristãs, as comunidades de Jesus Cristo, pequenas comunidades, encontravam-se numa realidade onde parecia que Deus havia deixado o seu projeto. E por isso, esses textos apocalípticos sempre impulsionam para que nós sejamos uma comunidade resistente. Uma comunidade que se deixa motivar para que não aconteça um conformismo entre nós. Porque na época, conformismo teria sido a morte do cristianismo. Então, resistir. E esse texto, ele nos impulsiona para que isso aconteça. O empenho à vivência da justiça em todos os níveis do relacionamento humano. Efésios destaca a esperança apocalíptica, no sentido de que o projeto de Deus, mesmo que às vezes a gente pense, tudo está perdido, o projeto de Deus será levado à vitória final. Esse é o sentido do apocalipsismo, do pensamento apocalíptico. Claro, tem muitos outros, mas eu me resumo a esses. E por isso também a nossa epístola, o nosso texto, ele tem uma linguagem meio estranha. Uma linguagem militar. Linguagem militar. E a característica da realidade no fim do primeiro século da nossa era é de conflito, antagonismo, luta. E a carta aos Efésios faz parte da segunda geração de cristãos, da segunda geração, já final do primeiro século. E ela pretende mobilizar a comunidade de batizados e batizadas a impedir a infiltração de mensagens e ensinamentos contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu vou começar a resumir, porque quando a gente começa a olhar para textos bíblicos, a gente se empolga tanto que pode até esquecer de colocar um ponto final. Esse trecho da carta aos Efésios é muito profundo. Ele, de fato, se eu olho para esse primeiro versículo, o versículo 10, quando diz assim: finalmente, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. Julgo que o sentido, o significado do imperativo, fortalecei-vos, com o qual inicia a nossa perícope, tenha sido e tenha ficado mais evidente, mais claro. Porque esse texto aos Efésios, nós podemos também considerar assim uma reflexão, uma meditação da comunidade de batizados e batizadas no final do primeiro século. A comunidade de batizados e batizadas é motivada a se fortalecer no Senhor e na força de seu poder. Mais 3 palavras bastante perigosas: Senhor, poder e força. 3 palavras que não podemos confundir com a compreensão que elas têm nos dias de hoje. Eu confesso para vocês que eu evito me dirigir a Deus, ao Senhor Jesus, né?
eu procuro evitar. Porque na época, o Kyrios era realmente o Jesus ressuscitado em confronto com o imperador. Mas hoje, tudo está meio apagado. Tem os senhores do engenho, tem outros senhores, tem até senhores na igreja. Por isso, será que é aconselhável sempre chamar Jesus e Deus de Senhor? Será que na nossa cabeça, no nosso pensamento, não está presente essa hierarquia? Se ela estiver presente, por favor, fortalecei-vos para que ela seja eliminada. Porque não há hierarquia. Mesmo que em textos antigos a gente pode verificar, isso fala as potestades, fala os anjos, fala não sei de quem tudo. Mas são épocas e nós temos que avançar na nossa reflexão, no nosso aprofundamento, para que, de fato, a palavra de Deus fique bem clara. E este é um dos objetivos que eu me coloquei na hora de me preparar para este culto de encerramento. Como nós queremos compreender, como batizados e batizadas, essas três palavras: Senhor, poder, força. Evidentemente, no texto, refere-se a Deus. A palavra Senhor fala de Jesus. E eu disse antes, na leitura do Salmo, que no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, nós temos a palavra Adonai, que significa meu Senhor. E Kyrios e Adonai, Senhor, Senhor, no Primeiro e no Segundo Testamento, sempre é o Deus da libertação, o Deus do êxodo. E esse Deus, Ele está conosco. Nós conhecemos o seu agir na história da humanidade, e com isso eu vou encerrar. Porque para entendermos bem Senhor, força e poder, nós precisamos olhar para a história de Deus com a humanidade. Em primeiro lugar, Ele tornou-se pessoa humana. Por aqui começa. Nós temos um hino no inário de Natal. Que troca singular. Ele se tornou um servo, e aí usa-se, inclusive, que é da época, né? Eu, um senhor. Mas ele tornou-se um servo. Esse é o poder e a força de Deus. Um outro aspecto, o seu amor sempre está acima de todo o poder dele. O poder de Deus está, o amor de Deus está acima do poder. E por isso, o poder de Deus sempre é poder-serviço. Poder-serviço. Sempre. Sempre é diaconia. O poder de Deus. E nesse poder e nessa força desse Deus, queremos nos fortalecer uns aos outros, umas às outras. Nós queremos voltar nesta celebração, deste encontro, com esse imperativo muito presente: fortalecei-vos no Senhor, no seu poder e na sua força. E se fizermos isto, vamos sair daqui animados e animadas, fortalecidos e fortalecidas, assumindo realmente esse compromisso de Deus,
que é servir. Servir com alegria, servir com motivação, servir com impulso e servir não esquecendo a esperança que nos move, mesmo que muitas vezes a gente esteja até desanimado. Mas voltemos sempre a esse imperativo. Fortalecei-vos, a caminhada é conjunta. Que assim seja. Queremos juntos expressar a nossa resposta ao serviço que recebemos de Deus, confessando o credo apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse 29º encontro de trombonistas no Sino do Espírito Santo a Belém, ele foi marcado uma vez com o objetivo de se encontrar, outra vez também com o objetivo de criarmos a primeira associação dos trombonistas no estado do Espírito Santo, e por isso então foi ontem eleita a primeira diretoria, que logo em seguida passamos a convidar aqui à frente, mas lembrando que a motivação também desse encontro em comemoração aos 200 anos de Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Esse caderno que vocês estão utilizando, ele conta um pouquinho da história
do Mendelssohn. Nasceu em 1809 em Hamburgo, na Alemanha. Em 1811, ele se mudou para Berlim, onde, Wilson, ele aprendeu piano com um parente nosso, chamado Ludwig Berger. Esse cara tinha uma memória fotográfica. Ele lia documentos e não se esquecia mais, tanto que ele tinha a capacidade de decorar partituras. Era incrível como ele conseguia decorar as partituras que ele compunha e outras partituras. Falava várias línguas. Em 1821, com 9 anos, ele realizou seu primeiro concerto de câmara em Weimar. Aos 15 anos, ele já havia escrito uma ópera, várias sinfonias, peças de câmara e também canções. Aos 17 anos, já era admirado por toda a Europa por suas composições. E ele também fez um trabalho de resgate de pessoas famosas na área da música, como, por exemplo, Bach, Handel, Haydn, Mozart e outros. Em 1847, muito jovem ainda, ele sofreu 2 derrames cerebrais, e quando ele teve a notícia do falecimento da sua irmã, a Fanny, que também era compositora e muito ligada a ele, ele não resistiu muitos tempos após esta notícia e veio a falecer então em 1847. Muito jovem, mas deixou para nós uma imensidão de composições, dentre elas essas que vocês têm no caderno. Convido que venha à frente Isidoro Bolt, presidente. Convido o vice-presidente eleito Armindo Klitsky. Convido o tesoureiro Floriano Treichel. Vice-tesoureiro Charles Roberto Bailke. Secretário Sidney Retz. Vice-secretário Jânio Prochnov. O Conselho Fiscal, titulares: primeiro titular Leonardo Schwambach, segundo titular Theodomar Flegler, terceiro titular Lindomar Braun, suplentes Mário Berger, Renato Sitloff, Irenilto Krüger, e ainda ficaram na coordenação da música o pastor Willy Töpfer, Micaela Berger e Orlando Lemke. O vice-tesoureiro, pastor Charles, não pôde estar presente. No entanto, toma posse. Então, vocês estão apresentados diante de todos, e eu gostaria que vocês se virassem agora para mim. E eu quero ler 3 passagens bíblicas para vocês. A primeira é do Salmo 150. Louvem a Deus no seu templo, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, todos os seres vivos louvem o Senhor. Uma passagem também de Efésios capítulo 4, versículos 8 até 13. Como dizem as Sagradas Escrituras, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas.
Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Leio também o que nos escreve o apóstolo Paulo, conforme Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17, 19 e 20. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Animem uns aos outros, com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Deus deu dom, muitos dons, e diferentes dons. E desta forma, nós temos que usar os nossos dons também a serviço de Deus. E vocês, trombonistas, foram chamados por Deus, e vocês também, desta diretoria, foram chamados por Deus para organizar esta obra tão importante no nosso sino do Espírito Santo da Belém. É da vossa vontade realizar esta função, pedindo sempre que Deus abençoe aquilo que vocês fazem. É de vossa vontade animar os grupos de trombonistas, de forma tal que eles percebam e sintam a importância deste dom de Deus em prol das pessoas. Como disse o pastor Norberto, é sempre uma obra diaconal, a obra de Deus. O poder de Deus está sempre a serviço. Então vocês querem de fato estar a serviço desta obra de Deus, através da obra da associação, Obra Acordai, Capixaba? Se é esse o vosso desejo, então respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Que Deus dê o falar, também o querer, e que abençoe este vosso intento a partir de hoje. Amém. E que nós sejamos instrumentos de Deus para a realização desta bênção. Que Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês hoje, permaneça convosco eternamente e os abençoe. Amém. Vamos ter um momento de oração. Querido Deus, graças te rendemos pela oportunidade de, através dos nossos dons, podermos ser sinais concretos do teu reino neste mundo. Fortalece a nossa fé, em especial destas pessoas que assumem a coordenação desta associação, para que se sintam animados em todos os momentos, que as dificuldades que enfrentarem possam passar por cima delas com muita fé e também com alegria, porque sabemos que tu tens esta capacidade de transformar as dificuldades em bênçãos. Acompanha-os e desperta mais e mais dons a teu serviço neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Parabéns pela comovente celebração nesta manhã. Com absoluta certeza, todos estamos aqui, fortalecidos na força do Senhor. Para nós é uma gratificação, é uma alegria receber esses equipamentos. Nós já estamos sonhando, Célia, como eu te disse, nós vamos adquirir um programa de música, onde os nossos alunos vão poder, a partir do computador, também fazer composições musicais. Isso para nós é um orgulho, termos aqui entre nós uma regente, porque ela integra a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, Micaela Berger. Agradeço também aos colegas que estão aqui, então, a Ziglinda, Eloir, Erni, Daniel, Simão, Sidney, Rodrigo, esqueci alguém? Alex. Também quero fazer um agradecimento muito grande àquelas pessoas, a Luzira, também a paróquia de Serra Pelada que ajudou na questão da cozinha, também o pessoal de apoio, a Matilde, o Lucas, Dodô, Teteco, o Vital, o Candim. Esqueci alguém? Alex, né? Quero agradecer a todas as uniões paroquiais que ajudaram para que esse encontro pudesse ser realizado. Que vocês levem um agradecimento, e um agradecimento muito especial também à comunidade que veio aqui. Nós temos aqui o pessoal de Serra Pelada. Um agradecimento a todos e a todas vocês, que Deus continue iluminando cada vez mais. A gente fica feliz, muito feliz, porque a gente vê jovens, crianças, jovens que estão aprendendo instrumentos de sopro. Quando a gente vê isso, significa que é uma obra que tem continuidade. São pessoas que estão se interessando, e eles se interessam pela beleza com que vocês apresentam, com certeza. Então, muito obrigado pela presença de vocês
e que Deus ilumine a cada um e a cada uma de vocês. Também agradecimento em especial ao Dr. Ricardo Santos por ter vindo pelo projeto, né? César Colnago, meu amigo. Obrigado, prefeito Wilson Beja, também pelo apoio que você deu, os cadernos, também os Rose. Obrigado pelo carinho, tá? Vera Nassif, Elcio Dorim, presidente da Câmara da Inglaterra, obrigado. Célia, obrigado por você veio novamente. É com prazer que a gente está aqui de novo hoje. E eu vim especialmente por causa de uma pessoa, o pouco de música que eu aprendi lá na paróquia de Alto Jatibocas, com Dona Micaela, tá? E hoje, através do Isidoro, que reuniu todas as partituras, está aqui o documentário do lançamento do livro dela. E eu queria convidar, então, o Isidoro e a Dona Micaela aqui para receberem, então, esse DVD. O presidente tem que fazer discurso, presidente. Agora tem que fazer discurso. O presidente eleito tem que fazer discurso. Não tem jeito. Olha, tudo bem. Mas valeu a pena, né? Nós trabalhamos não sei quantos anos juntos, eu mais a Micaela, e depois, no finalzinho, eu pensei assim, olha, uma coisa tão valiosa entre os trombonistas, né? São as melhores músicas que conheço aqui no Espírito Santo. Por isso, me interessei, botei todas as músicas no computador e também tem um livro à venda, me parece que é 20 reais, não sei, uma coisa assim, quem quiser comprar. Nós temos também, são quase todas as composições, peças, arranjos, não sei mais o que eu conseguia juntar tudo e fizemos um livro disso aí, né? Então, o nome do livro é Convite à Liberdade. Mas valeu a pena, gente. Eu agradeço a cada um de vocês que toda a vida os trombonistas me deram apoio, né? Alguns pastores, quase a maioria dos pastores que conhecem me deram apoio. E hoje nós estamos aqui, quer dizer, no 29º encontro, né? Sempre com o pastor Norberto, eu sempre estava junto. Hoje também está aqui de novo, né? Quem sabe ano que vem mais uma vez. E assim, nós vamos chegando lá. E um agradecimento especial à Dona Micaela, ela que me inspirou de levar a música para frente. Senão eu tinha parado há muito tempo, né? Eu não sou de falar muito, não. Eu só queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que sempre me dão muito apoio, muito carinho. Tá? Muito obrigada a todos, tá? Obrigado. Antes, então, o Vili agora vai comandar de novo com a música. A gente, às vezes, pelo fato de estar muito próximo, a gente esquece. Na hora dos agradecimentos, eu esqueci do Calquim.
salmista diz assim: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Nessa certeza e nessa esperança, nos colocamos de pé para um momento de oração. Amado Senhor, com nossos corações acalentados e confortados por Tua palavra, nos achegamos a Ti para interceder por tantas situações que não nos deixam viver uma vida completa. Mas também queremos agradecer por outras tantas situações que nos permitem momentos de alegria na vida, momentos de serviço. Agradecemos, Senhor, por tantas vezes podermos buscar em Ti a força necessária para enfrentarmos os obstáculos da vida. Agradecemos por este grande encontro de coro de trombones que dedicam seus sons para o anúncio do Evangelho com canto. Agradecemos por podermos partilhar da comunhão entre irmãos e irmãs na fé em Cristo, por todos os encontros, celebrações e atividades desenvolvidas para testemunhar a nossa fé. Te agradecemos, Senhor, por dar esforço e ânimo a todas as pessoas que lideram trabalhos em Tua Santa Igreja, como presbíteros, orientadores, visitadores, coralistas, regentes, trombonistas, líderes de setores, pastores, catequistas, diáconos e tantas outras funções que se colocam ao crescimento da Tua Igreja. Pedimos, Senhor, renova a nossa fé, dá-nos perseverança em todos os momentos da vida, ser presente na vida das pessoas enfermas, enlutadas, deprimidas. Fortalece a união desta Tua Santa Igreja. Acalma os ânimos das pessoas irritadas pelos desentendimentos sem sentidos. Fortalece a todos nós para a correta pregação e prática da Tua vontade, conduzindo de maneira sensata os Teus sacramentos e a pregação da Tua palavra. Esteja também, Santo Deus, com pais, mães, filhos, enfim, com todas as famílias, e nos ensine a conviver com carinho, com afeto, com amor e com compreensão. Muitos pedidos, muitos agradecimentos, muitas intercessões ainda ficam no silêncio do nosso coração. Atende tudo isso, conforme a Tua vontade. E por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Psalm 43. Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn Du bist der Gott. Du bist der Gott meiner Stärke. Warum verstößest du mich? Warum lässest du mich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Os trombonistas têm uma desvantagem. Eles não podem tocar e cantar ao mesmo tempo. Por isso eu leio as palavras do Salmo 43 em português. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me
do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levam ao teu santuário, ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatidas, ó minha alma? Porque te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Assim o Santo Deus os abençoe, os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor os abençoe, em nome de Deus, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Que todos nós possamos ir sob a paz e a bênção de nosso bom Deus.